Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por todas as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé agora pelo meditar na tua santa palavra. Envia teu Espírito Santo para estar conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 4, que diz assim: Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês a quem eu tenho entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar, pois eu tenho certeza de que, quando estou feliz, vocês todos também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, e derramando muitas lágrimas, porém não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você conhece a história do pai bom e do pai ou mãe mau? Para muitos filhos, pai ou mãe bom é aquele que sempre concorda com eles, nunca repreende, não corrige, não disciplina. Esse pai que faz todas as suas vontades. Querendo ser bonzinho, ele cria filhos sem limites que acabam sendo homens e mulheres perdidos neste mundo. Assim, o pai ou a mãe bom, no final das contas, torna-se um pai ou mãe mau, porque acabou deixando seus filhos se perderem no mundo. O pai ou mãe mau é aquele que corrige, repreende e disciplina seus filhos. Para os filhos, ele parece um pai que não ama, que não entende, que só quer impedi-los de serem livres e felizes. Os filhos e filhas são criados com limites, valores, princípios e moral sadios. E quando se tornam adultos, eles reconhecem quão importante foi o pai agir com ele, como ele agiu, e como eles agradecem ao pai ou à mãe porque tornaram-se pessoas responsáveis e que fazem o que é certo na vida. Assim, o pai, que a princípio era mau aos olhos dos filhos, torna-se um pai bom para o filho adulto. Realmente, educar filhos é um desafio muito grande para os pais e mães dos dias de hoje, pois existem muitos outros que acabam influenciando nossos filhos para eles irem por caminhos errados e que darão muito sofrimento para eles mesmos. Mas precisamos ter em mente que, mesmo parecendo pai ou mãe mau, estamos fazendo o melhor para os nossos filhos serem felizes, especialmente quando é necessário dizer não ou corrigir. O sábio Salomão disse assim em Provérbios 22:6: Ensine a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velha, não se afastará dele. O apóstolo Paulo tinha uma visão de pai para com os cristãos da cidade de Corinto. Escreveu a sua primeira carta corrigindo e disciplinando várias atitudes que eles estavam fazendo errado. Provavelmente, ele escreveu uma outra carta que foi perdida, chamada por ele de carta dolorosa, onde ele corrige duramente os cristãos de lá que ficaram muito bravos e tristes com ele. Por isso hoje ele diz que decidiu não ir a Corinto porque iria ter de falar duramente com eles novamente e preferiu escrever esta segunda carta. Paulo explica que o objetivo dele não era de jeito nenhum
causar dano, mal ou tristeza para eles, mas que estava tentando fazê-los ver os erros, se arrependerem deles e mudarem de atitudes para serem realmente cristãos e felizes. Paulo diz assim: pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês a quem tenho entristecido. Foi por isso que escrevi esta carta. O motivo foi para que eu não queria ir a ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar, pois eu tenho a certeza de que, quando estou feliz, vocês todos também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, e derramando muitas lágrimas, porém não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por vocês. Paulo coloca que amar as pessoas não é sempre concordar com elas, sempre dizer coisas boas. Amar também é dizer a verdade, especialmente quando tem que corrigir, quando tem que falar dos erros cometidos, para que as pessoas sejam felizes. Repreender, corrigir e disciplinar pode parecer ruim e mal para quem está ouvindo, mas é uma prova de amor para quem está agindo, e de vez em quando é mais doloroso para quem corrige do que para quem é corrigido. Muitas vezes pais e mães sofrem quando têm que corrigir os seus filhos, mas o fazem com amor, pensando no melhor deles. Na hora que alguém nos corrige, todos nós ficamos bravos, mas depois vamos ver que foi para o nosso bem e felicidade. Deus também nos disciplina e corrige por amor. Deuteronômio 8,5 diz: fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Lá no Jardim do Éden, o ser humano, como uma criança ou adolescente que quer ter a sua liberdade sem se importar com as consequências, resolveu se afastar de Deus e fazer o que bem entendia, mesmo Deus dizendo que se comessem da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. E a consequência veio por mais que Deus amasse o ser humano: sofrimento, dor, maldade, pecado e morte aqui no inferno. Como um pai amoroso que é, Deus também resolveu salvar o ser humano do inferno, enviando o seu único Filho Jesus Cristo ao mundo para levar sobre si mesmo todo o peso da ira e castigo eternos de Deus em nosso lugar, e com o seu sofrimento e morte na cruz, Cristo conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. João 3,16 diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao mesmo tempo que disciplina e corrige por amor, mesmo sendo doído no coração de Deus, ele já providencia o perdão dos pecados e a salvação para todos os seres humanos, mesmo que precisasse sacrificar ao sofrimento e à morte na cruz a coisa mais importante que ele amava, seu único Filho Jesus Cristo. Paulo diz que por mais doloroso e sofrido que foi corrigir os erros dos cristãos de Corinto, e por mais que eles ficassem muito bravos com ele fez isso por amor, para que eles fossem felizes. Se os cristãos de Corinto ficassem felizes por causa do arrependimento e da volta para Deus e da vida cristã, o apóstolo Paulo também ficaria feliz. Estimado irmão e irmã, quem é pai, mãe, avô ou avó precisa chamar os mais jovens e mostrar-lhes o caminho, a verdade e a vida que é Cristo. Eles precisam aprender que felicidade aqui no céu somente existe para aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador e vive uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, não segundo o que o mundo ensina e vive. Por mais doloroso que seja, é nosso dever cristão ensinar a palavra de Deus para as pessoas e corrigi-las quando estão erradas. Por mais que os mais novos não gostem ou nos considerem maus por falarmos a verdade e mostrarmos o erro, façamos isso,
por amor a eles. Assim como muitas vezes na hora a pessoa não entende e nem aceita a repreensão, mas mais tarde vai ser grato por ela, assim também um dia as pessoas agradecerão a Deus por nós sermos cristãos e testemunharmos a nossa fé para elas. Lembremos que Deus nos corrige para o nosso bem quando erramos, mas Ele continua nos amando, nos recebendo e perdoando os pecados, quando voltamos para Ele arrependidos e na fé em Cristo. Agradeçamos a Deus pelo seu amor e continuemos vivendo no seu amor segundo a palavra de Deus, para que tenhamos sabedoria, façamos o certo e sejamos felizes aqui e lá no céu. Hebreus 12, 1-11 diz assim: assim nós temos essa grande multidão de pessoas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não desanime quando repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontecem com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos os corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos de sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, porém mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te pedimos perdão por todos os nossos pecados, que nós aceitemos quando o Senhor nos corrige, nos repreende, que nós também aprendamos a nos arrepender diariamente de nossos pecados e na fé em Cristo voltar para Ti, com o desejo de viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Tua santa palavra. Que nós também, como pais, mães, avós, tios, amigos, cristãos, possamos falar a verdade da Tua palavra para todas as pessoas que encontrarmos, para que elas também creiam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.